Primeira coisa que eu queria que vocês ficassem ligados no processo de sucessão são duas. Primeiro, lembra que eu te falei? Na hora que teu pai compra um apartamento, a primeira coisa que ele tem que pensar é se é de primeira ou de segunda locação. Suponha que teu pai tenha comprado um apartamento de primeira locação que ninguém tenha morado. Veja, na verdade, teu pai é o pioneiro numa região que ele está ocupando pela primeira vez. Logo, essa sucessão é primária. A ocupação de uma região que nunca foi ocupada é a ideia de uma sucessão primária. Veja bem, na hora que teu pai se muda para esse apartamento, a primeira coisa que ele faz, de repente, é fazer as mudanças que, na verdade, justifiquem a moradia, ou que o dê prazer naquela moradia, não só para ele, como as pessoas que estão ali. Uma pintura, um armário embutido, mudar o chão, um enfeite aqui, outro ali. Na verdade, ele está preparando o terreno, preparando o local para que ele possa ocupar e ter ali a melhor vida que ele pode levar naquele local, o melhor desenvolvimento dele naquele local. Veja, num terreno que está sendo ocupado não é muito diferente. Dá uma olhadinha aqui nessa paisagem, olha só. Eu estou mostrando para você um terreno completamente desocupado, ok? Que vai ser ocupado por sucessão primária. Inicialmente, as cianobactérias começam a fixar nitrogênio no solo. Líquens, associações de mutualistas entre fungos e algas, começam sobre as rochas liberarem ácido liquênico, desagregando rochas, fazendo que essas rochas lixiviadas com a chuva comecem a aumentar a taxa de sais no solo. Veja, meu solo está ficando cada vez mais rico em sais. Gramíneas começam a aparecer, começam a morrer, começam a decompor e começam a aumentar a taxa de sais nesse solo. Eis a comunidade pioneira, o Ecésis. Os primeiros a ocuparem uma região que, nesse caso, ninguém nunca ocupou. São pioneiros por sucessão primária. A partir desse momento, o meu solo mais rico, com mais teor de sais, começa a dar suporte para uma comunidade um pouquinho maior. Musgos, samambaias, pequenos arbustos, pequenos animais, começam a ocupar e começam a encontrar nessa região em condições de vida. Morrem, se decompõem. Mais matéria orgânica sendo transformada em matéria inorgânica, sais. O meu solo está com um suporte cada vez maior. Gente, preste atenção. Eu tive inicialmente aqui um startup, ok? Eu tive inicialmente a comunidade pioneira preparando o terreno para a comunidade intermediária. É o céu. Esse solo agora está mais rico. Começa a ser ocupado por plantas maiores, de porte maior. No momento que toda essa comunidade, seja flora, fauna, passa a viver em equilíbrio, isto é, em homeostasia com as condições físico-químicas desse local, eu acabo de te apresentar uma comunidade estável. É o clímax. Imagina um namoro atordoado, com brigas. Você abrindo mão de algumas coisas, ele abrindo mão de outras coisas, tenso, você não sabe quem é quem, você vai se ajustando, daqui a pouco o namoro começa a ficar meio remediado, até ele chegar à estabilidade. Ao final, o clímax, não tem mais o que fazer, não tem mais o que tocar, da maneira, tipo, e aí? Saca? Esse é o clímax. Cada momento desse pra gente apresenta uma condição especial. Olha o que eu fiz com você, ó. No início da sucessão, a quantidade de seres autotróficos, gente, é muito grande. A minha produtividade primária bruta, ela é muito maior do que a respiração. Quer dizer, a minha produção de matéria orgânica é muito maior do que o gasto de matéria orgânica. Olha só, eu não lembro muito bem dessa história aí que você havia comentado com a gente. Tu pode melhorar essa explicação pra gente? Posso sim, ó. Olha pra cá. Lembra que eu havia, vem pra cá, ó, bonitinho, vem pra cá pra poder entender, ó. Lembra que eu falei pra você que a produtividade primária líquida
Lembra que a produtividade primária líquida é uma sobra. Uma sobra que você armazena na biomassa. Só acho que é biomassa, vamos recordar? Matéria orgânica insolúvel, matéria orgânica seca. Na verdade, isso é resultado da diferença da produtividade primária bruta, isto é, da fotossíntese, subtraído da minha respiração, que é o gasto de matéria orgânica. Gente, lembra, fotossíntese é um processo anabólico, é um processo construtivo. A respiração é um processo catabólico, é um processo destrutivo. A diferença entre a produção de matéria orgânica e o gasto de matéria orgânica é a minha produtividade primária líquida incorporada à minha biomassa. Lembra que seu pai ganha R$100 e gasta 80, ele está com uma sobra de 20, que ele pode muito bem colocar na poupança e usar isso como arquivo, para que possa ser usado mais tarde. Está claro? No início da minha sucessão, já que a quantidade de seres autotróficos é muito alta, a minha produtividade primária bruta, quer dizer, a minha fotossíntese, ela é muito maior do que a minha respiração. Galera, olha só, passei a respiração para baixo, ok? Logo, se o numerador é maior que o meu denominador, qualquer valor aqui vai ser o quê? Maior que 1. A minha produtividade primária líquida é altíssima, apesar de a minha biomassa ser o quê? Baixa. Ainda são seres muito pequenos, às vezes arbustivos. A biomassa somada aqui não é tão alta assim. T é simples, uma biodiversidade muito baixa. Na hora que eu chego no clímax, que a minha comunidade está estável, galera, já mudou. Veja bem, a minha produtividade primária bruta, quer dizer, toda a matéria orgânica que eu produzo, eu automaticamente estou consumindo. Só chinês? Não é zero? Não, filho. Todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Só que lembre-se que 1 é um valor menor do que maior que 1. Eu sei que é óbvio, desculpa, mas eu quero mostrar para você que comparando o final da sucessão com o início da sucessão, a minha produtividade primária líquida acaba sendo o quê? Menor. Apesar da minha biomassa geral ser o quê? Maior. Teias muito mais complexas. Uma biodiversidade divina, a qual a quantidade de espécies diferentes que ocupa esse local não se compara com isso. Mas espera. Um matemático francês com o nome de Verrusse, ele fez uma equação que eu achei muito legal. Ele calculou o crescimento da população em função de um tempo. E ele percebeu que toda a população apresenta um crescimento, ok? E esse crescimento populacional depende dessa constante, onde 1 subtraído a população, dividido pela carga, me daria um valor que iria estabelecer a população crescendo em função do suporte desse meio, em função da carga que esse meio pode dar para a espécie que está crescendo nesse local. Quanto eu tenho de comida ali? Quanto eu tenho de matéria-prima para que essa população consiga se manter nesse local? Lembra que quando eu começo a ocupar um local, gente, eu criei um startup. Eu estou começando a ocupar uma região. Quanto eu tenho de recurso? Começa a me reproduzir ou não começa a me reproduzir? Se eu começar a me reproduzir, lembre-se, eu entro numa fase logarítmica. Eu começo a crescer pra caramba e começo automaticamente a consumir todo o meu recurso, concorda? Chega um certo momento que o meio vira para mim e fala assim: cara, segura a onda, esse é o teu momento. Eu imprimi sobre você uma resistência ambiental, para que você não cresça mais do que o suporte, para que você não cresça mais do que a carga do meio consegue suportar. Está claro, gente? Só que olha para cá. Quando eu começo a ocupar um local, tu acha que esse local está cheio? Ou tu acha que ele está vazio? Ele está o quê? Tu acha que está cheio? Tem muitas espécies habitando?
Ou tu acha que ele está ainda em fase de ocupação inicial, logo a quantidade de espécies está o quê? Baixa. Amores, os seres que estão começando a ocupar uma região são seres ainda com uma característica aonde os nichos que eles estão ocupando, mas não tem ninguém. O processo competitivo basicamente não existe. Mães têm filhos, filhos, filhos e mais filhos. O cuidado parental não existe. O que eu quero é ocupar a maior quantidade de nichos possíveis. Já que eu não tenho nenhum tipo de cuidado parental, vou ocupando nichos aleatoriamente, ok? A minha taxa de mortalidade é extremamente alta. São teias muito simples ainda, porque eu estou ocupando ainda locais vazios. Mas veja, quanto mais filhos eu tiver, mais eu compenso a mortalidade alta. Por N motivos, inclusive pela ausência do cuidado parental. São os famosos R estrategistas. Olha aqui para minha fórmula. O cara que está usando estratégia R está preocupado exclusivamente com o crescimento o quê? Populacional. Com o crescimento o quê? Populacional. Ele está preocupado com alguma coisa a mais que não seja ocupar nichos vazios? Não. Pô, só acha que bosta? Nossa, esse cara é péssimo. Péssimo. Gente, se ele está ocupando nichos vazios, nichos cada vez maiores, morrendo em locais diferentes, a decomposição e o depósito de sais nesse terreno cada vez está ficando o quê? Maior. E isso possibilita a chegada de novas comunidades, de novas espécies. Os R estrategistas, eles têm uma característica de ocupar nichos vazios pela facilidade que eles têm para ocupar, já que não tem cuidado absolutamente nenhum. Eles ajudam a chegar comunidades futuras. Comunidades futuras que têm uma estratégia de vida K, que são K estrategistas. Amores da minha vida, raciocine comigo, presta atenção. Se o cara é R, em algum momento, esse cara está preocupado com o suporte do meio, com a carga do meio dele, ou ele simplesmente quer ocupar e ocupar? Ele quer o quê? E por isso que eu estou dizendo para você que esses caras não estão ligando em hipótese alguma para quê? Sorte. Mas o cara está profundamente preocupado com o suporte do meio. Porque o K tem visão de qualidade. O cara que é K já está ocupando nichos que já foram o quê? Então o processo de competição é o quê? Maior. Eu estou chegando aqui, eu sento sempre aqui, toda vez eu sento aqui, daqui a pouco eu sento, ela está aqui, eu vou fazer o quê? Não vai rolar um Street Fighter entre a gente? Quanto mais competição, maior o meu processo seletivo, concorda comigo ou não? Então você começa a perceber que o cara que é K, ele está ocupando nichos que já foram ocupados. Ele tem uma estratégia competitiva extremamente alta. Esse cara, ele se baseia no cuidado, na proteção dos filhos, para que essa prole não sucumba à morte, já que ele tem menos filhos. Logo, ele não precisa compensar, porque a mortalidade dele é extremamente o quê? Baixa. Está dando para você entender? Então, enquanto no início eu faço uma startup com uma comunidade pioneira, cianobactérias, fixando nitrogênio onde? Líquens, soltando ácido liquênico, corroendo as rochas, colocando sais aonde? Gramíneas chegando, morrendo, entrando em decomposição, colocando sais aonde? Eu abro suporte para uma comunidade intermediária, ok? Nesse início, muita fotossíntese, muita produtividade líquida, ok? Teias muito mais simples, baixa competição, baixa biodiversidade, mas no momento que esses caras começam a morrer e começam a impregnar de sais o solo,
chegam plantas maiores, animais maiores, que passam a consumir tudo aquilo que eles produzem. Se a Amazônia consome tudo aquilo que produz, pulmão do mundo é o cacete. Que tudo que é produzido é ali consumido. O meu saldo é 1. A minha fotossíntese é igual à minha respiração. O que é produzido de oxigênio é consumido na forma de gás carbônico. A minha produtividade líquida é até mais baixa comparado no início, apesar de eu ter uma biomassa maior, tudo bem? Porém, entendam que a ocupação desses dois momentos depende de uma estratégia de vida. No início, a minha estratégia é ótimo, ocupando nichos, morrendo, gerando decomposição e mais sais, para que mais tarde cheguem aqueles que têm uma estratégia K, passe a disputar o nicho e melhore a qualidade e a biodiversidade daquela região, ok? Chega um certo momento que K e R's vivem em equilíbrio no final do ecossistema. É o que a gente chama de clímax, é o que a gente chama de estabilidade, é a homeostasia final. Tudo que é produzido é automaticamente consumido. Tá claro isso? Se você desestabelecer clímax, pode levar 20, 30 anos, 40 para você recuperar. Por isso que às vezes, quando existe uma instabilidade ambiental num clímax, por exemplo, sei lá, muito gás carbônico liberado por algum tipo de impacto antrópico humano, às vezes os caras fazem isso, sabia? Derrubam tipo, sei lá, 100, 1000 árvores e replantam. Porque as novas árvores que estão crescendo apresentam uma fotossíntese maior que a respiração, entendeu? Então elas conseguem sequestrar uma quantidade maior de gás carbônico do meio. Mas no final, não, é equilíbrio. Floresta Amazônica, Tijuca, equilíbrio. Tudo que é produzido é automaticamente consumido. Tá claro para você? Não existe possibilidade dos caras atropelarem você em alguma questão do vestibular, pessoal. Porque tudo que eu poderia falar assim, ligando, nicho, o que aprendeu agora, percebeu? Tudo que nós falamos de nicho, de cadeia, de teia, de sucessão, de R e de K, se funde numa aula só. Tá claro para vocês? Ou não? Gente, tá de boa? Tranquilinho? Beijo, pessoal.